Olá, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula é voltada mais para o pessoal de enfermagem, porque a gente vai estudar um pouquinho as vias de administração de medicamentos. Na verdade, assim, não são as vias, a gente vai ver o modo geral das vias, porém nós vamos dar uma ênfase maior à via intramuscular. E aí nós vamos conhecer mais dos músculos que estão ali, aonde que eles estão localizados, como que você faz para aplicar essa injeção. E é isso aí, bora lá. Bom, primeiro, para você aplicar uma injeção, um medicamento, você tem que conhecer aí um pouquinho da anatomia, né? E saber também o que você está querendo administrar ali naquela pessoa. Então, primeiro aqui nós temos a pele, e essa pele ela é dividida em 3 porções. Então eu tenho a epiderme, que é a mais fina de todas e é a superficial, aquela que você consegue ver. A derme, que fica abaixo da epiderme, é a casa de máquinas da pele, onde a gente tem estruturas bastante importantes. E abaixo ainda da derme nós temos o tecido adiposo, certo? Que é chamado de hipoderme. Então, ó, se vocês repararem aqui e aqui, que é a mesma figura, você escolhe o que você quer olhar. Quando você vai fazer uma administração, uma via intramuscular, essa seringa ela tem que estar num ângulo de 90 graus. Porque estando num ângulo de 90 graus, ela alcança o seu objetivo, que é o músculo. Então, intra, dentro, muscular do músculo. Então, para eu chegar até o músculo, eu preciso estar com este ângulo de 90 graus. Agora, se eu quiser uma via subcutânea, eu tenho que chegar até a minha derme. Então o ângulo tem que ser de 45 graus. Se eu quiser chegar no sistema venoso aqui, na veia, eu tenho que ter um ângulo de 25 graus. E por que ele chega na derme também? Porque os vasos sanguíneos ficam na derme, na casa de máquina da pele, certo? E aqui a intradérmica, ela fica num ângulo de 10 a 15 graus, porque você quer alcançar apenas a epiderme, tá? E aí, para que serve cada uma dessas? Então, a intramuscular, a escolha do local deve respeitar os critérios que são baseados na quantidade e na característica da droga prescrita, né? Então, você vai ver o quê? Você vai ver a quantidade de medicamentos que você está querendo administrar ali, a característica dessa droga, como que ela é, se ela é oleosa, se ela é mais líquida, e as condições da massa muscular. Também é importante você avaliar essas coisas quando você for aplicar uma injeção intramuscular. Na questão da subcutânea, é utilizada mais para drogas que necessitam ser lentamente absorvidas. Então, por exemplo, insulina, antirrábica, tríplice viral, tudo isso é aplicado na subcutânea, certo? Agora, endovenoso é aquela via de absorção mais rápida. Por quê? Porque o medicamento ele não passa por um processo de absorção. E por ser administrado diretamente aqui no plasma do sangue, a ação dele é muito mais imediata do que nas outras regiões. Então você coloca ali no plasma, rapidamente ele chega onde tem que chegar, tá? Então o endovenoso é a via mais rápida de absorção que a gente tem aí. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma urgência em resolver algum problema, administra-se na via endovenosa, porque aí fica mais fácil mais rápido de chegar no resultado. A intradérmica, ela é utilizada mais para realizar testes de sensibilização, tá? E a vacina BCG também é dada nessa região intradérmica. Então, como eu falei, o nosso objetivo dessa aula é conhecer um pouquinho os músculos principais aí usados para a via de administração de injeção e ver também o local que você aplica essa injeção. Então vamos lá. Então nós temos 4 locais principais de aplicação. Uma é a região deltoidiana, que é aqui no músculo deltoide. A outra é na região dorsoglútea, que é nesse quadrante superior aqui, que é nas nádegas.
nessa região anterolateral da coxa, onde a gente tem o vasto lateral da coxa, que é um músculo que nós temos presente aqui. E aí você aplica aqui. E na região ventroglútea, que fica na região do quadril aqui. Então nós vamos falar separadamente sobre cada um e mostrar os músculos deles. Então aqui na região deltoidiana, primeiro, vamos conhecer o músculo. Então o músculo que nós temos aqui é o deltoide. O deltoide fica na região lateral do braço, certo? Então tem o ombro aqui, logo abaixo aqui, começando na região do braço, nós temos esse músculo deltoide. Então, a aplicação da injeção, ela vai ser nesse músculo, tá? Então, vamos lá. É contraindicado você aplicar injeção nesse músculo em crianças menores de 10 anos e em adultos com pequeno desenvolvimento muscular. Então, aquele adulto que tem pouca massa muscular aqui, é contraindicado você fazer a aplicação da injeção nesse músculo e também em crianças menores de 10 anos. Lembrando que a angulação da agulha tem que ser de 90 graus. E aqui nesse músculo você não pode aplicar, tem que evitar aplicar volumes maiores de 3 ml. Então aí vamos até 3 ml, tá? Então ele fica localizado aqui nessa região do ombro, abaixo aqui do acrômio, que é essa região aqui, ó, da escápula, tá? Então a gente tem um processo acromial aqui, então ele começa lá no acrômio da escápula e se fixa aqui no húmero, certo? E aí, então, como eu falei, a aplicação dessa injeção, você tem que evitar aplicar mais do que 3 ml, angulação da agulha de 90 graus, e aí é contraindicado, então, para pessoas menores de 10 anos e adultos com pequeno desenvolvimento muscular. Importante, uma coisa que eu não falei antes para vocês, mas já vou falar agora, aproveitando que a gente está no primeiro. Sempre quando você for aplicar uma injeção, seja no deltoide, seja nas nádegas, em qualquer lugar, é importante você verificar visualmente e também através de palpação se há alguns sinais nessas regiões, como por exemplo, o endurecimento da região, marcas de outras aplicações, presença de nódulos, hematomas, inflamações. Enfim, se você detectar qualquer um desses sinais, é importante você mudar o local de aplicação. Então evita aplicar naquele lugar a hora que você olhar e ver que tem alguma coisa errada, ou na hora que você palpar e ver que tem alguma coisa errada. Então parte para outro músculo. Belezinha? Então é isso aí. Então aqui está mostrando a região exata de que você tem que aplicar. Então, ó, bem aqui no meio é onde tem que ser aplicada então essa injeção. Então aqui está mostrando a moça aplicando no moço. E então essa é a primeira região aí que nós temos de aplicação da injeção intramuscular, que é a região deltoidiana, ou seja, você vai aplicar nessa face lateral do braço no músculo deltoide. O próximo que nós temos aí é a região dorsoglútea ou a nádega, né? O bumbum. Então essa região ela é bastante conhecida por nós e é aquela que mais o povo teme, né, na hora de fazer uma aplicação de injeção. O pessoal costuma ter muito medo dessa região. Então, glúteo máximo é o glúteo aí principal dessa região. Então nós temos aqui que é o músculo do bumbum, o músculo da nádega mesmo. Então, a questão do músculo glúteo, nós temos 3 tipos. Tem o glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Então, máximo, maior, médio é médio e mínimo é o menor. E eles estão sobrepostos, tá? Então, abaixo aqui do glúteo máximo, você vai achar o glúteo médio. E abaixo do glúteo médio, o glúteo mínimo. Então, aqui está mostrando um glúteo máximo. Aí, cortou-se ele aqui para você poder enxergar os outros embaixo. E aí, é que assim, o glúteo máximo, ele fica mais na região posterior mesmo, do quadril. Já os outros dois, a gente vai ver que ele é um pouquinho mais aqui na região lateral, tá? Da região do quadril. Então, vamos lá, falar sobre ele. Então, a aplicação também de 90 graus é indicado, quer dizer, é contraindicado para crianças menores de 2 anos. Então,
Tem que esperar essa criança deambular, andar um pouquinho para ela começar a poder usar esse tipo de aplicação. Então, você vai aplicar nesse quadrante superior externo da região glútea. Por quê? Porque é o local mais seguro. É o local que está longe do nervo ciático. Então não esqueçam que aqui na coluna nós temos um nervo importantíssimo que passa aqui pela região glútea e desce para a coxa. Então, se você não souber exatamente assim aonde aplicar, não conhecer um pouco a anatomia, você acaba pegando esse nervo e dói demais, certo? Então, lembrem, a aplicação na região dorsoglútea ou nádega, você tem que aplicar então nesse quadrante superior externo da região glútea, tá? Porque aí é o lugar mais seguro e você evita de pegar o nervo ciático. Então, aonde que ele fica localizado o músculo glúteo? Ele está entre o trocânter maior, então o trocânter maior fica aqui no fêmur, e a espinha ilíaca, que é essa parte superior aqui, tá? Então ela começa na espinha ilíaca e vai até o trocânter maior do fêmur, esse músculo. E aqui, evitar aplicar volumes maiores do que 5 ml, certo? Se você precisar aplicar volume maior do que isso, então procura um outro local para aplicar essa outra injeção. Evite aplicar tudo num local só. Belezinha? Então aqui está mostrando o moço tomando uma injeçãozinha aí no quadrante superior dele, externo. E esse daí então é o glúteo máximo. Então lembrem direitinho aí, ó, glúteo máximo, porque agora vai entrar os outros dois aqui, o médio e o mínimo. Glúteo médio e glúteo mínimo. Então, o próximo aí que nós vamos estudar é a região ventroglútea. Então, região ventroglútea ou quadril. Então, como eu mostrei na figura anterior, ó, nós temos o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo, certo? Então, pode reparar até que esse esqueletinho aqui, ó, ele tá de costas. Foi o que eu falei para vocês, o glúteo máximo ele pega mais a região posterior do quadril. Já o glúteo médio e o mínimo, pode ver que o esqueletinho está de lado, então ele pega mais a região lateral, tá? Esses dois músculos. Então, bora lá. Angulação da agulha, 90 graus. Lembra lá do começo que a gente viu que intramuscular sempre 90 graus. É indicado para todas as idades. Certo? Então, essa região você pode aplicar em qualquer idade, seja criança, adulto, jovem, idoso, você pode aplicar nessa região. É uma região que é mais segura de se aplicar, mas nem sempre o pessoal lembra de aplicar nessa região, né? Então, está muito acostumado a aplicar no braço ou nas nádegas. Esquece que tem essa região aqui, que também é uma região de fácil aplicação. Tá? Indolor e seguro também, certo? Então vamos lá. Nessa região é importante você não aplicar também volumes maiores do que 5 ml, certo? Então como é que você vai fazer essa aplicação? O local você vai demarcar com a palma da sua mão sobre a articulação do joelho. Então, do quadril, perdão. Então aqui, ó, quando você dobra a sua perna, você tem uma articulação ali. Você vai seguir essa articulação e colocar a palma da sua mão ali. Então, a palma da tua mão vai ficar em cima do trocânter do fêmur, né? Em cima da cabeça do fêmur, do trocânter do fêmur, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar com a ponta do seu indicador e vai tentar localizar a parte anterior do osso ilíaco. Então, você vai tentar achar essa parte aqui, ó. A espinha ilíaca antero superior, que nós temos a crista ilíaca aqui toda. Então o ápice aqui a gente chama de crista ilíaca, mas vindo um pouquinho mais para frente, nós temos a espinha ilíaca antero superior. É essa que você tem que encontrar. Então com o treinamento você vai encontrar isso facilmente, tá? Então olha ela aqui bonitinha, ó. Certo? Então é essa que você vai encontrar com o dedo indicador. Encontrou, você vai manter esse dedo fixo nesse ponto e vai abrir a mão formando um V entre esse dedo indicador e o dedo médio. Então você vai abrir um pouquinho mais o dedo e vai formar um V aqui, ó, certo? Formou um V entre o indicador e o dedo médio, você vai poder
você vai achar o centro de aplicação, então, da injeção. Então, ali, no centro desse V, é que você vai introduzir a agulha e aplicar o medicamento, certo? Então, essa é a forma de você encontrar o local correto de aplicação dessa injeção. Belezinha? Então, aqui também está mostrando a moça achando, ó, a espinha ilíaca da mulher, abriu em V, então ela vai aplicar nessa região aqui central. Próximo e último músculo de aplicação é o vasto lateral. Então, o vasto lateral ele fica numa região anterolateral da coxa. E aí, dos vastos, nós temos 3 tipos de vastos. Tem o músculo vasto lateral, que fica nessa região de fora da sua coxa, que é o objetivo do nosso estudo de hoje. Tem o vasto medial, que é interno, ó, fica pro lado de dentro da coxa. Tem o vasto intermédio, entre, né? Que fica entre os dois. Então, ele está abaixo desse músculo reto femoral aqui, ó. Então, em cima nós temos o reto femoral e abaixo dele você vai encontrar esse aqui, que é o vasto intermédio. E o reto femoral é um outro músculo, mas eles juntos formam o que nós chamamos de quadríceps, certo? Mas o de estudo de agora, o importante é o vasto lateral. Então aqui, vamos só mostrar de novo. O vasto medial, que fica para o meio. O vasto lateral, que está para as laterais. E o vasto intermédio, que está bem no centro dos dois aqui. Certo? Então, o vasto lateral é o objetivo aí agora. O vasto lateral, a aplicação da agulha, se for num adulto, 90 graus, normal. Mas se for num lactente, numa criancinha nova, é legal você fazer a aplicação de 45 graus dessa agulha, tá? Embora esse local aqui não seja o local mais confortável, é considerado também um local bastante seguro para aplicação em adultos e principalmente em crianças menores de 2 anos, tá? Então, não aplicar volumes nessa região maior do que 3 ml. Então, vai desde 0,5 ml, isso para as outras também, tá? Que é para lactente, que você vai aplicar, até 3 ml num adulto, certo? Então, a localização do seu músculo lateral, vasto lateral, ele fica no terço médio da face anterolateral da coxa. Então, vamos ver. Terço médio da face anterior, lateral da coxa. Tá? O calibre e o tamanho dessa agulha deve ser de acordo com a massa muscular. Então, dependendo da massa muscular, você vai escolher o calibre e o tamanho da agulha. Isso é para todos, tá? Eu não falei até agora, mas isso também é para todos os músculos. E aí, acho que eu já falei, não aplicar volumes maiores do que 5 ml. E aí você vai dividir essa coxa em 3 partes aqui, ó. 1, 2, 3. Bem nesse terço médio aqui é onde você vai aplicar a agulha, tá? Acho que era isso. Então, assim, o local desse músculo, ele começa aqui no trocânter maior do fêmur e ele vai até a articulação do joelho, tá? Então, é um músculo bastante grande, certo? Ele começa aqui, ó, no trocânter maior do fêmur e vai até a articulação do joelho. Então, você pega daqui até aqui. Aí, você vai traçar 1, 2. Então, 1, tracei. 2, tracei. 3. Você vai pegar esse terço médio aqui e vai aplicar bem no centro a injeção. Beleza? Bom, pessoal, espero ter ajudado um pouquinho aí vocês nessa área de enfermagem, de entender um pouquinho onde ficam esses músculos. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado. Inscrevam-se no canal se você ainda não é inscrito. Dê o seu like, porque dando o seu like e compartilhando esse vídeo, fica mais fácil das pessoas conhecerem o canal e de aprenderem também um pouquinho mais. Lembrando que nós temos a página do Facebook,
que estou sempre publicando lá quando saem vídeos novos e publicando coisas interessantes também. Muito obrigada e até uma próxima aula.